Boa noite, boa noite. Tudo bem Olá, com boa vocês, noite. Eloy? Boa Boa noite, Eloy. noite, Márcia. Boa noite, Felipe. Tudo bem? Tudo bem. Tudo, É Eloy, um e prazer. você? Nesses tempos difíceis em que vivemos, né? Será muito importante, Márcia, a tua eleição para a Câmara Municipal de Guarulhos, né? Nós precisamos de mulheres guerreiras como você, e atualmente a Câmara, com 34 cadeiras, tem apenas 4 mulheres, né? Então, estou muito feliz É, aqui de estar com vocês, com você, Felipe, e estou à disposição aqui. Obrigado, viu, pelo Eloy, convite. é um prazer poder conversar com você, poder fazer essa live com você. Desde já lhe sou grata pela oportunidade, tá? Eu é que sou Porque grato, Márcia. Eu agradeci antes. Eu agradeci antes. é muito importante mesmo a mulher estar diretamente envolvida com o cenário político, se faz necessário a candidatura de mulheres na política e a sua inclusão, né? Ainda que ainda tenhamos um pouco de dificuldade para essa inclusão, mas se faz necessário. Lugar de mulher também é na política. E é um prazer enorme lhe conhecer e poder fazer essa live com você. Obrigado, viu? Nós vamos ter muita coisa de interesse do povo a tratar aqui, não é? E o Felipe, Sim. e o Felipe é que vai fazer a mediação aqui. Nossa, é isso, Felipe? Eu sou o Pedro Isso. Bial. Sou o Pedro Bial aqui, só que bem mais novo. Ô, Márcia, até na imagem Oi. o Felipe está no meio de nós aqui, e ele está mais alto que nós, inclusive, porque ele é o mediador. Exatamente. Exatamente. Então, Mas é um que bom, prazer. aí estou à disposição de vocês. E nós à sua disposição. É um O que prazer você manda, receber. Felipe? Eloy, Márcio, obrigado pelo convite para fazer essa mediação. Antes de nós começarmos, eu vou convidar o pessoal que está comentando aqui a curtir, compartilhar a live e mandar as perguntas para a professora Márcia e o professor Eloy também. O professor Eloy também. Para não cometer nenhuma injustiça, eu vou pedir para que vocês se apresentem, falem um pouco de vocês e para o nosso público, que são aí muitos professores do estado, principalmente de Guarulhos também. Eu vou começar pela professora Márcia e depois pelo Eloy. Tá ótimo. Eu sou professora por formação, né? Venho numa luta em prol da educação desde o ano de 1997. A luta, ela se faz necessária. Sabemos que tudo o que conquistamos é a base da luta, né? Sou uma mulher que defendo, além da educação, o direito da mulher, né? Porque sou uma mulher que veio também de um cenário da questão da violência doméstica, e sei bem como é duro, né, você passar por essa questão da violência. Então, penso que se faz muito importante mulheres envolvidas no cenário político. É muito importante a inclusão da mulher na política, né? Eu sou professora da rede estadual de ensino e venho aí numa luta incansável em prol da educação, por uma educação inovadora, por uma educação transformadora e, acima de tudo, uma educação de qualidade. Perfeito, Eloy. Ô, Felipe, você me chamou de professor, né? E, na verdade, eu fui professor de língua portuguesa durante 12 anos, né? Como eu fui eleito vereador em Guarulhos em 1983, então eu me dediquei completamente à atividade na cidade, aos bairros, a luta por água, por creche, por escola, por asfaltamento, a luta também por unidades de saúde e aquelas tarefas que o vereador tem que olhar a cidade como um todo, tem que fazer. Então, naquela época, eu parei de dar aula, me dediquei exclusivamente às atividades do cargo público,
que eu exercia, e só voltei a dar aula depois que eu saí da prefeitura, né? E aí eu voltei a dar aula de história do Brasil. Então, atualmente, eu sou professor de História do Brasil há vários anos, em cursinhos comunitários. Como eu me aposentei no INSS, eu dou aula gratuitamente em cursinhos comunitários, mas continuo sendo assim muito ligado à questão da língua portuguesa e continuo assim ligadíssimo na questão da história. E pretendo, junto com a Márcia e com o apoio de todos que nos acompanham aqui, construir uma nova história para a cidade de Guarulhos, porque a cidade está um desastre em termos de administração pública. Ela vive pela vida da cidade, mas a administração pública segura a cidade para trás, degrada serviços públicos, abandona os bairros na atual gestão. Então, nós temos que construir uma nova história para Guarulhos e vamos fazer isso. Perfeito. Boa noite, Cláudia, Celso, Isael, todos que nos acompanham aqui. E já como primeiro questionamento, eu queria inovar já. Não vamos falar como vocês enxergam a pandemia. Vamos à frente. Como que vocês enxergam as saídas e possibilidades para Guarulhos no pós-pandemia? Após essa pandemia, pensando aí no ano que vem, ou depois do desenvolvimento de uma vacina. Eu vou jogar primeiro para o Eloy e depois para a professora Márcia. Felipe, em primeiro lugar, é o seguinte, já há cerca de 6 anos, né, que o Brasil vem caminhando de lado, aí, não sai da crise econômica e foi se agravando uma crise social, né? E a pandemia ela veio revelar, né, onde é que estavam os principais defeitos, né, dessa crise, onde é que estavam os principais sofrimentos dessa crise, e, inclusive, ampliá-los, os sofrimentos. Então, é o seguinte, para mim, o pós-pandemia, na verdade, é o seguinte, a Márcia sendo eleita vereadora e assumindo em janeiro de 2021, e eu sendo eleito prefeito e assumido em janeiro de 2021, né, nós ainda vamos pegar um tempo de pandemia, né, porque ainda não vai ter a vacinação em massa da população, né, ainda não terão os remédios adequados, né, a gente torce para que isso venha o mais breve possível. Então, medidas ainda, elas vão dizer respeito à própria pandemia, né? Mas nós vamos ter que nos dedicar, eu digo, em primeiro lugar, a dar apoio aos desempregados e ao pessoal que perdeu sua renda, né? Em segundo lugar, apoio aos micro e pequenos empresários que foram os mais afetados por essa crise, né? Em terceiro lugar, nós vamos precisar recuperar o tempo que se perdeu na área da educação, né? Devido aos efeitos da pandemia, da paralisação do ensino presencial. E aí é que entra o seguinte, essa paralisação necessária do ensino presencial mostrou quanto precisava atualizar professoras, professores, alunos e alunas num ensino que eu considero complementar, né? Que é justamente o ensino que a pessoa tem, né? Integralmente da escola, mesmo que não esteja presente o dia todo na escola. O normal seria, mas enquanto a gente não consegue o ensino integral para todos,
o ensino complementar que precisa ser feito mostrou-se, na atual situação, que a atual gestão, o prefeito atual de Guarulhos, viu, Márcia, ele foi, uma das razões da eleição dele foi a atuação dele nas mídias sociais, né? Agora, o que ele mostrou? Que ele só sabe fazer isso para ele. Ele não trouxe para os alunos e alunas, professores e professoras, nem para a sociedade, ele não trouxe a inclusão digital, não trouxe uma infraestrutura, uma internet de qualidade na cidade que permitisse, né, o acesso tanto na área da educação quanto na área da própria economia, né? Portanto, se mostrou incapaz naquilo que parecia ser capaz, né? Imagine nas outras onde ele não parecia ser capaz. Então, esses são alguns aspectos, Felipe, do pós-pandemia aos quais nós teremos que olhar, mas não são os únicos, depois eu me refiro a outros. Perfeito, Eloy, obrigado pela resposta. Márcia? Então, na questão da pós-pandemia, nós voltando um pouquinho aí na eleição da atual gestão, gestão essa que se elegeu falando da ideia do novo, né? Que de inovação para a cidade não trouxe nada, ao contrário, deixa a cidade de Guarulhos numa situação dramática. Eu costumo falar que a cidade de Guarulhos ela está na UTI, né? Lutando para sobreviver com um povo que é um povo trabalhador, um povo sofrido e tão desvalorizado nessa gestão, na atual gestão, né? De um prefeito que só fez promessas, surfando na onda aí do bolsonarismo, surfando na onda que teria que se inovar, quando, na verdade, não houve inovação para a cidade. Houve, sim, um grande retrocesso. Situações para a cidade de Guarulhos, situações vergonhosas para a cidade, onde a cidade se tornou manchete de jornal aí, por várias vezes, né? Não foram uma nem duas vezes que a cidade se torna manchete de jornal por questões da atual gestão. Infelizmente, nós estamos com esse retrocesso. E pensar nesse período de pós-pandemia, como ficará a situação na pós-pandemia? Pensar que as pessoas que já são vulneráveis vão estar mais vulneráveis ainda. Pensar-se, então, numa criação de políticas públicas que venha a gerar empregos para a cidade, né? Que venha fazer, de fato, a retomada da economia da cidade. E até porque o pequeno comerciante, ele sofre muito nessa questão agora da pandemia, né? Ele está sofrendo muito. E fazer essa retomada de economia trazendo essas pessoas para a cidade, abraçando, na verdade, essas pessoas da forma que elas precisam e merecem, né? Ouvindo a população, o que é necessário para que essa população possa crescer junto com a cidade. Né, coisa que não ocorreu nessa gestão. Infelizmente, quem era vulnerável ficou mais vulnerável ainda. E isso é muito triste, porque a pandemia ela vai deixar as suas marcas. Como o Eloy bem falou, a questão da geração de empregos se fará muito importante. Trazer empresas para a cidade, para que se gere emprego, será muito importante. Porque só dessa forma conseguiremos, então, sair dessa situação. Fê? Viu, Márcia? Oi. Não, o Felipe quer fazer uma consideração, porque a Márcia levantou algumas questões super importantes. Por exemplo, os vulneráveis ficaram mais vulneráveis. Márcia, eu vou dar um exemplo. Existe em Guarulhos, ali onde fica o Sindicato dos Metalúrgicos, né? Ali próximo ao 1º Distrito Policial e a Monteiro Lobato, existe uma rua chamada Harry Simonsen. Bom, nessa rua, nós tínhamos o albergue municipal, que era para os vulneráveis, para o pessoal que, ao invés de ficar no inverno, ou no verão, ou na primavera, ou no outono, dormindo na rua,
podia dormir ali no albergue. Eram mais de 100 pessoas, 120 pessoas que podiam dormir ali no albergue. O que acontece? A atual administração fechou o albergue ali e o jogou a 15 quilômetros de distância. Você imagina se o morador de rua que atua no centro de Guarulhos, onde ele recebe alguma renda, às vezes pegando papelão e outros lixos recicláveis e vendendo num depósito que tem ali perto do 15º Batalhão, né? Imagine se ele vai pegar um ônibus para dormir a 15 quilômetros, lá no Bambi, lá na região de Bom Sucesso. É um crime que fizeram contra os vulneráveis do centro da cidade, né? Isso foi na atual gestão. Essa gestão não tem coração, não tem coração, né? De novo, só tem o aspecto físico, porque por dentro, né, é a ausência de sensibilidade, de humanitarismo, de dedicação às pessoas e de criatividade, porque a criatividade não vem necessariamente da idade, vem da cabeça, vem da insatisfação com a injustiça. Agora, se a pessoa ela é satisfeita com a injustiça, com a desigualdade, ela nem é criativa. Para que ela vai ser criativa se ela está se sentindo bem na riqueza que tem, né? Então, por isso que a questão de abrir oportunidades de renda é essencial agora ainda no que resta da pandemia e no pós-pandemia. Porque, veja, quando eu assumi a prefeitura em 2001, o índice de desemprego que tinha, geral, medido pelo IBGE, era de 12%, né, no Brasil. Então, nós imediatamente, no primeiro ano de governo, criamos 2 grandes programas de auxílio aos desempregados, que era o Bolsa Auxílio ao Desempregado e o Oportunidade ao Jovem, para milhares de pessoas, que faziam o bem para a cidade e, ao mesmo tempo, recebiam uma contribuição que é da população, na verdade, porque o dinheiro que a prefeitura tem vem da população. E, ao mesmo tempo, nós criamos um programa chamado de renda mínima, porque não tinha ainda o Bolsa Família. Então, para 1.000 pessoas, nós tínhamos renda mínima, para milhares de pessoas, nós tínhamos o Bolsa Auxílio Desempregado e Oportunidade ao Jovem. E sabe o que acontece na atual administração? Acabou com esses programas, acabou. Não fez absolutamente nada de apoio aos desempregados e nós estamos num índice de desemprego maior do que aquele quando eu assumi em 2001. Olha a desumanidade da atual administração, Márcia. E sem contar, Eloy, que também, assim, terceirizou muito o serviço público, uma terceirização de má qualidade, que em nada ajudou a cidade, né? Eu falo assim que a maior vergonha foi o que houve no PA Paraíso, né? O que houve na questão do PA Paraíso, né? Que ao invés dele reformar por partes a unidade, não, simplesmente fecha-se tudo, não melhorando a qualidade de saúde da cidade, não melhorou a qualidade da saúde em nada. Essa questão do mais vulnerável também, a Praça Getúlio Vargas, você vê as pessoas em situação de rua, numa situação assim, lastimável, e a prefeitura não fazer nenhum investimento voltado para essas pessoas, não tendo para com essas pessoas, Eloy, empatia, se colocar no lugar dessas pessoas, porque eles ainda, a atual gestão não conseguiu entender que ser um gestor público, ser um funcionário público, é trabalhar a bem do povo, a bem do serviço público. Isso é ser um servidor público. Márcia, nós que estamos aqui em 3 professores, eu uso muito a etimologia da palavra compaixão, que vem do grego patein, que é sofrer. Então,
A compaixão é sofrer junto com quem sofre, para procurar superar o sofrimento. Então, neste governo atual, falta compaixão, né? E você falou a questão dos moradores de rua da Praça Getúlio Vargas, nós temos muito também lá na Vila Galvão, nós temos no Taboão, sim, nós temos no Pimentas. Agora, a maldade que foi feita, eu citei antes aqui, né? O morador de rua que dorme ali onde era um banco, na Praça Getúlio Vargas, onde era um Banco Santander, ali onde tem um antigo prédio da Câmara Municipal, que dorme por ali, ele podia dormir no albergue que a atual gestão fechou, né? E que era um albergue no centro, né? Então, Márcia, eu acho que nós temos que derrotar o desumanismo que tomou conta da gestão municipal para fazer uma vitória de uma gestão humanitária que busca superar desigualdades, que busca olhar pelos vulneráveis e que olhe também pela cidade. Você falou muito bem, Márcia, como é que fecha uma unidade de pronto atendimento durante 2 anos e meio? Se a pessoa cai da laje ou se a pessoa tem um problema cardíaco, não vai esperar 2 anos e meio para ser socorrida, entende? Então, quando eu era prefeito, eu fiz reforma do PA Paraíso, né? Então, as unidades de saúde normalmente precisam de reforma. Quando eu fui prefeito, eu reformei 63 escolas e construí 64 novas na cidade. O atual prefeito podia reformar o PA Paraíso, né, sem fechá-lo, como eu fiz. Mas por que fechou? Sabe por que fechou? Para tirar os equipamentos e o pessoal do Taboão e poder alardear a inauguração da UPA Cumbica, da UPA lá da Nova Cumbica. O que tinha que fazer? Contratar pessoal para a UPA Nova Cumbica e não desfazer o PA Paraíso do Taboão. Olha a maldade. Sim. Enquanto, Eloy, na sua gestão, você chamou muitos professores concursados, né, na sua gestão, deve ter essa marca de uma chamada muito grande para os professores concursados. Eu sou uma das pessoas que prestei concurso já nessa atual gestão, que foi no final da gestão anterior, para a chamada nessa gestão. Eu fui bem classificada e não fui chamada. Quer dizer, não gerou um emprego. Não foi chamada? Não. E tem o pessoal que não é contratado, né? Exatamente. Não é isso? Pegando esse gancho da educação, Márcia, Eloy, eu vou fazer uma pergunta e a gente entra nesse campo, né? A questão da educação como prática de inovação. Como que vocês enxergam a realidade da educação atual? O Eloy já começou a comentar, a Márcia também. E como é que ela pode ser pensada como prática dessa inovação? Como é que a gente pode inovar diferente do que foi feito até agora, né, na gestão atual aí? Márcia, e depois que eu te cortei, desculpa, Márcia. Eu, Felipe? Sim. Então, quando eu penso... Márcia, agora inverteu. Antes a pergunta era primeiro para mim, depois para você. Agora girou. Então, nossa, como eu comentei, a atual gestão, ela deixou muito a desejar nessa questão do emprego. E a educação foi uma das áreas que ela pouco se importou em questões de investimento, de contratação de pessoal, de concurso público, né, de fazer a chamada do concurso público e de realizar também concurso público para a área, né? Deixou muito mesmo a desejar. E assim, nós podemos perceber, Eloy, que essa questão assim, de inovação não teve nenhuma. Por quê? O poder público ele tem que garantir o acesso e a permanência, sim, mas ele tem que pensar em todas as áreas da educação. Uma das áreas que fica um pouco esquecida, né? Um pouco, para ser generosa, para não dizer muito, é a questão da educação inclusiva. Uma área que foi totalmente esquecida, porque
se nós pensarmos no aluno que pertence à educação inclusiva e pensar nele como cidadão de direitos, né, e fazer valer esse direito para esse aluno, pensar na equidade para garantir a igualdade a esse aluno, pouco se foi feito, porque não se investiu em formação de professores da rede como um todo, né, não houve formação continuada para os professores dessa área das pessoas com deficiência também, nada ou quase nada foi feito, né, o que não permitiu, por exemplo, na questão do atendimento especializado, né, o aluno da EJA, que é uma pessoa com deficiência, ele não ter acesso a esse atendimento especializado na educação, né? Ou seja, não teve, Eloy, um olhar inclusivo, porque o direito à educação é um direito de todos, tá? Mas, infelizmente, essa gestão não fez valer esse direito para todos. E não fez valer para todos quando você percebe que, por exemplo, esse aluno, como eu citei, da EJA, que precisava ter um atendimento especializado, né, para a sua deficiência, ele não tem esse olhar, não se tem um olhar voltado para esse aluno, que tem tanto o direito à educação como os demais. E o que é mais, assim, o que os professores sentem mais, a questão de não se ter investimento em formação continuada, Eloy, porque o professor, ele é um eterno pesquisador, né, mas não se ter nada de formação continuada para esses professores. E ainda, quando nós paramos para pensar na questão da educação, nós temos que pensar numa inclusão que seja social, numa inclusão que seja educacional, numa inclusão que seja tecnológica, porque nesse período de pandemia nós podemos perceber o quanto se precisa trabalhar e construir políticas públicas voltadas para essa área, da inclusão tecnológica, de incluir esse aluno socialmente, pensar nesse aluno de uma forma social. Eu, como exemplo, por exemplo, o aluno imigrante, ele precisa se sentir no sistema de ensino um cidadão de direito, se sentir acolhido, para que o seu acesso e a sua permanência se façam valer como para um cidadão, né? E não houve esse acolhimento por parte da atual gestão, pouco se fez nesse sentido, né? A questão das escolas, ainda falando na área da educação, e falando da inclusão da pessoa com deficiência, tem uma escola na Vila Fátima, chamada Assis Ferreira. Essa escola, você vai no entorno da escola, dá vergonha, porque, por exemplo, Eloy, nem todos os alunos conseguem o acesso ao transporte gratuito. Nem todos os alunos conseguem aquela perua que vai levar o aluno até lá. A família, às vezes, precisa levar esse aluno. E isso eu estou falando para você de um lugar que é um local bem localizado. Essa escola Assis Ferreira, que é uma escola da Prefeitura de Guarulhos, você vai na calçada da escola, além da calçada estar toda quebrada, o que já inviabiliza o acesso de um cadeirante, por exemplo. Como que o cadeirante vai andar numa calçada daquela? Não tem como. Ele precisa, então, fazer o acesso pela rua, porque não tem uma via de acesso para esse aluno, ainda que a calçada estivesse arrumada, não tem uma via de acesso. E sem contar, Eloy, a questão da sustentabilidade da cidade. Onde você olha na cidade, você vê lixo. Onde você olha na cidade, você vê lixo. Nessa escola aí, na Assis Ferreira, para o aluno cadeirante conseguir acesso para adentrar no prédio da escola, ele precisa fazer todo o trajeto pelo meio da rua, correndo risco de vida. Porque não é uma rua tão larga, é uma rua meio que estreita, até você pensando no fluxo de carros ali, e coloca o aluno em uma situação de risco, o que, infelizmente, você vê que não houve um olhar do poder público, porque, assim, o espaço ali da escola, e toda a cidade, não só a escola, mas o espaço da escola precisa garantir o acesso para o aluno. E quando eu falo do acesso, quando eu penso nisso, eu tenho que pensar na pessoa com deficiência, e pouco se é pensado nesse aspecto. Tanto na questão do aluno, quanto na questão do investimento nos professores que atendem esses alunos.
né? É criar os recursos didáticos necessários para atender todo o aluno. Isso eu penso que seria o ideal. Eloy? Viu, Felipe? A Márcia colocou questões super importantes, que aí eu concordo com ela, em termos, por exemplo, da inclusão de pessoas com deficiência, né, das mais diversas deficiências. Ela citou o caso dos cadeirantes, né? A gente pode citar o caso das pessoas autistas, das pessoas que têm problema auditivo, que têm problema visual, né? Aliás, viu, Márcia, um programa que a gente criou quando eu era prefeito e a professora Eneide, vice-prefeita e secretária de Educação, era o Menina dos Olhos. Isso nós fazíamos a integração da saúde com a educação para que todas as alunas e os alunos que tivessem alguma dificuldade visual pudessem ter acesso aos óculos, ao tratamento, porque era um dos problemas que se descobriu, que muitas pessoas que diziam, mas ela não tem não tem muito aprendizado, etc., é uma criança que tem problemas, depois se descobria que o problema era a visão, né? Então, eu concordo com essa questão que você colocou, com a questão de que todo professor é um pesquisador, e você sabe, nós três aqui somos professores. Aliás, o Felipe, como pesquisador, fez, né, pós-graduação, né, Felipe, sobre... Né, qual é a tua tese de pós-graduação, Felipe? A minha área de pesquisa é a área de recursos didáticos, na Faculdade de Medicina da Unicamp. É a área que eu me especializo, que é a área da inclusão, né? Então, você é um pesquisador, né? Aliás, eu, como professor de História, sempre pesquiso, né? Eu preciso... Veja, o professor de História ele tem que ser, na verdade, um historiador. Historiador é aquele que pesquisa a história, né? E você, Márcia, também uma pesquisadora. Então, na verdade, o professor ele tem que ser um criador de conhecimento e não apenas um transmissor de conhecimento, né? Concordo contigo. E a questão da inclusão tecnológica que você falou é essencial. Nós tínhamos aqui em Guarulhos uma fábrica, onde é o Shopping Internacional, que era a fábrica Olivetti, né? Por que ela se perdeu na disputa de mercado? Porque, quando surgiram os computadores, ela produzia máquinas de escrever, né? Então, como ela não se atualizou, ela terminou sendo expulsa do mercado, né? Então, quem de nós não se atualiza termina ficando para trás. Por isso que nós investimos muito na minha gestão na educação de jovens e adultos, que era justamente aqueles que não tinham conseguido estudar na idade adequada e que nós queríamos trazê-los de volta para uma capacidade de viver, né, normalmente numa sociedade que tinha avançado bastante em relação ao tempo em que eles eram crianças ou adolescentes. E por que a gente deu muita importância para o movimento de alfabetização? É justamente para incluir aqueles que ficaram fora da capacidade de se expressar de maneira escrita, de uma maneira compreensível. Não é que a pessoa chamada de analfabeto, né, ela não sabe, às vezes ela não consegue ter o suficiente habilidade para conseguir ler tudo, compreender todas as coisas que são escritas e até se comunicar por escrito. Mas tanto, viu, o Felipe falou em inovação,
nós vamos ter que, tanto no EJA quanto no MOVA, que nós vamos ter que recuperar o MOVA, né? Ampliar a educação de jovens e adultos, porque nós temos que fazer aquilo que se chama uma cidade educadora, que a educação não é apenas aquelas salas de aula que a prefeitura tem que ter para o ensino infantil, para o ensino fundamental, e as creches, que também são um local de educação da criança, né? O que nós precisamos é pensar a educação como um todo na cidade. Esse atual prefeito, que vem de uma família que tem uma escola privada, né, parece que nunca atuou na área da educação, porque não inovou nada, não inovou absolutamente nada. Ao contrário, começou um processo de privatização na saúde que agora ele está fazendo na área da educação. Na verdade, então, o espírito com que ele entrou na prefeitura é um espírito de trazer para o setor privado aquilo que deveria ser do setor público, para o qual o povo elegeu ele. O povo não elegeu o gestor público para fazer a gestão privada, ele elegeu um gestor público para fazer a gestão pública e deixa o setor privado ter sua criatividade, né? Que efetivamente deve ter. Agora, o que não pode é anular o setor público, quem foi eleito pelo povo para dirigir o setor público. Então, por isso, nós vamos ter que pensar a educação como elemento importante para a saúde. Veja, você vê atualmente na pandemia, tem um monte de pessoas negacionistas, né, que dizem, não, a ciência não vale, o que vale é o que eu penso. Para que esses caras estudaram biologia, estudaram física, estudaram química, estudaram medicina? Não, deixa que o que eu sei é a verdade. Ora, né? Então, na verdade, na saúde, tem muito da boa saúde, tem muito de educação, né? De boa educação. A saúde a educação tem muito a ver com os esportes, tanto que tem os professores de educação física, né? E a saúde tem muito a ver com a cultura. Claro, a saúde é uma parte, a educação é uma parte da cultura. A cultura é muito mais ampla. Então, a educação não pode ser pensada como uma secretaria de educação para cuidar de creche, ensino infantil e ensino fundamental. Você tem que fazer isso com a maior qualidade. E eu procurei fazer e avancei muito nessa área. Mas esse pessoal tem cabeça fechada, pô. Nós pensávamos na educação de jovens e adultos, na educação do pessoal que tinha necessidade da alfabetização, mesmo que tivesse 67 anos de idade, 70 anos de idade. Nós pensávamos na educação, inclusive relacionada com as normas de bom comportamento para a saúde. Nós pensávamos na educação ligada ao esporte. Tanto que nós fizemos a Adamastor como um centro de formação de professores, mas também um centro de cultura, né? E sabe o que transformaram a Adamastor? Num lugar para exposição de alguns produtos industriais ou de serviços, e num lugar para formatura de escolas particulares, né? Então, e a educação tem muito a ver também com a preparação para a universidade. Nós conseguimos trazer aqui, Márcia, quando eu era prefeito, a Unifesp, a Universidade Federal do Estado de São Paulo, que hoje está com 4.000 alunos, e a FATEC, que primeiro foi num prédio alugado pela prefeitura e agora que está no prédio próprio. Agora, o que a atual gestão trouxe de ensino superior gratuito? Nada, zero. Não aumentou nada, não se incorporou com a Unifesp,
nós trouxemos o Instituto Federal de Educação, né? E o que a atual gestão fez para expandir o Instituto Federal? Nada, nada. Então, na verdade, é um desastre. Guarulhos está vivendo um pesadelo com a atual administração. Vamos acabar com esse pesadelo e voltar aos nossos sonhos. Ô, Fê, só fazendo um complemento aqui, Eloy, os professores que são da escola particular, da rede particular, esses professores estão vivendo dias de agonia, porque como a atual gestão tem escola na cidade, então tudo que se diz respeito à volta às aulas para a rede particular está sendo um sofrimento. Estão colocando, Eloy, o lucro acima da vida. Esses professores, esses profissionais da educação estão esquecidos, Eloy. Porque quando o prefeito ele vai falar alguma coisa, se tocar na questão da rede privada, ele tira o corpo fora. Aí ele fica fazendo anúncio por Facebook, ao invés de lançar um decreto para que proteger esses profissionais da educação. E esses professores da rede privada estão sem voz na cidade. Porque seria o papel do poder público, da prefeitura, baixar as normas também para a rede privada de ensino, dentro do Plano São Paulo. O que o prefeito faz? Ele segura até o último segundo esses profissionais sem dar um norte. E aí obrigam esses profissionais a irem trabalhar, ainda porque as condições sanitárias não são favoráveis. Temos casos, Eloy, de professoras da rede privada que está gestante e tendo que adentrar o colégio para trabalhar. Por quê? Porque não se tem um decreto da prefeitura, nada que resguarde esses profissionais da educação, que estão esquecidos na cidade. E ainda pensando, só para terminar essa fala minha, quando se pensa também na questão da educação, se pensa nos vulneráveis, se pensar a questão de políticas públicas, Eloy, para os alunos, para os jovens dos cursinhos, para fazer investimentos, parcerias, para que esses cursinhos sejam ampliados na cidade, para que se dê ao jovem de Guarulhos a oportunidade de ingressar na universidade. E nós sabemos que para o jovem que é mais vulnerável, que é pobre, o único meio é o cursinho popular, né? Porque esses jovens precisam dessas parcerias e que eles tenham não somente o curso, mas que eles tenham voz, que eles tenham vez também para falar do que eles realmente precisam. Exatamente. Márcia, eu concordo integralmente contigo, inclusive porque sou professor, né, de cursinho comunitário na Unifesp, né, e há vários anos, e o que me deu uma enorme oportunidade de dialogar com essa juventude, né, que é um amor, viu, no cursinho comunitário. Eles são atentos, elas são atentas, a gente vê que estão ali sedentas do conhecimento, né? E de ter uma perspectiva de poder não parar no grau médio, né? No ensino médio, poder prosseguir na universidade. Então, eu acho, viu, Márcia, que precisamos de você na Câmara Municipal, eu já falei no início, né? Aqui, a Cláudia Soares está dizendo que um time desses não tem como não dar certo, né? O Israel Araújo fala aqui que a Márcia Rios é uma ótima representante, uma lutadora, e que as mulheres precisam ocupar os espaços públicos. Está certo, o Israel, e eu sempre também pensei assim, né, e procurei agir assim. Tanto que, quando eu fui prefeito, nós tínhamos mulheres no topo, por exemplo, da Secretaria de Justiça, que se chamava Assuntos Jurídicos, da Secretaria de Transportes, da Secretaria de Habitação, da Secretaria da Saúde, da Secretaria da Educação, evidentemente, onde a maior parte são mulheres, né? As professoras são a maioria, mas também secretarias onde
onde os homens são a maioria, como o transporte, por exemplo, não são as mulheres que são a maioria, e assim em outros cargos importantes, e nós precisamos de pessoas como você na Câmara Municipal, Márcia, com toda essa bagagem, essa experiência, e eu também agradeço muito você ter me convidado aqui, o Felipe também, porque vocês sabem que, como prefeito, eu priorizei a educação, junto com a saúde, junto com a busca de maior igualdade entre as diversas regiões da cidade, e também a questão do emprego e da renda, né? E você tem esses mesmos princípios. Então, eu espero que nós estejamos juntos em 2021, você na Câmara Municipal, eu na Prefeitura, para a gente poder recuperar o que estão estragando, né? E a gente poder voltar a avançar como em outros tempos a gente conseguia avançar. Os tempos agora são diferentes em muitos aspectos, né? Mas nós não somos inertes como a atual administração, né? Nós somos inovadores porque nós somos insatisfeitos com essa sociedade desigual em que a gente vive, né? Então, eu quero agradecer muito, Márcia, esse convite, a você, Felipe. Eu vou ter que ir para uma live agora sobre moradia popular e áreas de risco. E áreas de risco. Então... Eloy, nós também agradecemos. Nós agradecemos muito, Eloy, você ter aceito esse convite. Foi um prazer poder debater um pouco com você, falarmos um pouco da situação da cidade, que nós sabemos que é precária, né? E pensarmos no pós-pandemia, pensarmos na questão do mercado de trabalho, como vai ficar toda essa situação, né? Então, assim, é muito importante que a cidade invista, a próxima gestão venha pensar no investimento em tecnologia. Vai ser muito importante essa questão, para que se garanta a pesquisa científica na cidade, para que nós possamos formar na cidade alunos pesquisadores, pois, se nós não investirmos na pesquisa, na inclusão digital de fato, na formação de professor, na valorização dos profissionais da educação, num plano de carreira decente para esses profissionais, sendo a educação a única chave de transformação de uma sociedade, se isso não acontecer, fica muito difícil. Então, assim, pensando nessa questão de como a cidade vai superar esse desemprego, criar cursos de capacitação, Eloy, se faz muito importante para a cidade. Tá? Eu agradeço muito, foi um prazer ter você aqui conosco, agradeço as pessoas que acompanharam a nossa live. Compartilhem aí a nossa live, né? Clica aí, compartilha várias vezes, tanto na página do Eloy, quanto na página da professora Márcia Rios. Foi um prazer enorme, pois eu sou fruto, Eloy, dessas famílias vulneráveis, filha de uma eletricista como empregada doméstica, que também teve essa oportunidade porque houve a inclusão social na minha vida. Genial, muito bom, Se isso não tivesse ocorrido, eu não seria professora. Muito obrigada, um grande abraço a você e foi um prazer. Obrigado, Márcia, obrigado ao Felipe, que não pôde expressar as suas grandes opiniões, que eu sei que ele é um grande estudioso, mas que deram o trabalho dele de moderar a nossa conversa aqui. Eloy, marcaremos outra para falar de ciência. É verdade. Muito obrigada. Obrigado, tchau. Obrigado a todos que nos acompanharam. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.